Boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre as cidades. Programa que é uma produção da Urban Systems e que tem como convidados nessa edição de hoje Tomás Assunção, bem aqui à minha esquerda, presidente da Urban Systems, e João Bosco Alves Silveira, diretor da Urban Solutions. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual vamos conversar no programa de hoje, é Urban Solutions. Como funciona esta solução para projetos de grandes áreas de patrimônio? Nós vamos falar sobre outros assuntos aqui com o Tomás, com o João, para saber o que é, como funciona a Urban Solutions, também sobre o trabalho da Urban Solutions, que envolve atividades de consultoria, estruturação e gerenciamento de negócio, e como essas diferentes fases desse negócio se constituem em diferenciais dessa nova unidade, e também sobre o case Granja Marileusa, que é um bairro planejado da empresa Algar. Queremos saber deles como foram as fases de planejamento e colocação no mercado deste projeto, que é um exemplo de aplicação prática do Urban Solutions. Tomás, muito bem-vindo. João, também muito bem-vindo. Como vão vocês? Obrigado, Tudo ótimo. Muito Então, bom. tá bom. Muito bom. Muito bem, e antes da gente começar a nossa entrevista, vou chamar aqui Sandra, que está ao meu lado, que vai falar para vocês sobre a enquete do dia. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View, seja ao vivo aqui na AltV, seja via site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Bom, no site da Urban Systems, como o Gilberto já disse, você vota na nossa enquete do dia, que é sempre uma perguntinha que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui no Urban View. A pergunta de hoje para você votar: o momento econômico brasileiro está propício a novos investimentos? São 3 opções para você votar. Sim, o país tem potencial para ganhos a médio e longo prazo. Segunda opção, em termos, é preciso tomar cuidado, estudar ainda mais o mercado. E a terceira opção, não, a conjuntura atual é desfavorável. Eu aguardo a sua participação lá no final do programa. O João e o Tomás comentam um pouquinho o resultado com a gente. Muito bem, Sandra, muito obrigado. A gente tem também uma nota que eu sei que você tem aí, você vai mostrar. Vamos falar aqui já, vamos falar. Está aqui na minha máquina. Vamos falar sobre a MostraCon, que é um evento que vai ocorrer, e aí a Sandra vai contar para vocês. Verdade. Bom, hoje eu tenho uma dica para você que quer conhecer os principais lançamentos e tendências do setor da construção civil. Nesta semana, o Tomás Assunção, que está aqui do meu lado, presidente da Urban Systems, estará presente apresentando o painel Desenvolvimento Econômico Sustentável, uma nova forma de pensar a cidade, na MostraCon em Uberlândia. O evento ocorre entre os dias 4 e 7 de setembro e você encontra mais informações em www.mostracon.com.br. Muito bem, Tomás Assunção na sua itinerância pelo nosso país, aí mostrando o desenvolvimento urbano, as possibilidades, vai estar nessa MostraCon lá em Uberlândia, é isso, Tomás? É isso, mas por uma peregrinação que a gente tem feito aí ao longo dos desenvolvimentos no Brasil, é uma palestra exatamente para poder dar essa dimensão que o empreendimento do tipo do Granja Marileusa acaba refletindo no desenvolvimento das cidades. Então, convido a todos, reforço o convite da Sandra para darem uma olhada lá. Muito bem, então aqui Tomás Assunção e João Bosco, que são os convidados da edição do programa Urban View, vão nos apresentar uma solução desenvolvida pela Urban Systems para apoiar os clientes e dar continuidade nos projetos de desenvolvimento urbano de grandes glebas, que é a Urban Solutions. Normalmente, as empresas já realizam pesquisas e estudos de mercado com a Urban Systems para descobrir e entender com clareza a vocação dos seus ativos imobiliários. A diferença é que essa solução vai além e engloba todas as etapas, que é desenvolvimento, todas as etapas de desenvolvimento, a partir da análise de mercado já realizado, que é a pesquisa inicial, como definição de projetos, viabilidade econômica financeira, estruturação financeira e placement, lançamento comercial, comunicação, marketing, até o acompanhamento do próprio desempenho do negócio. Então vamos começar a nossa entrevista com Tomás Assunção e João Bosco, perguntando para eles exatamente o que é e como funciona a história, como é que foi criado, de onde surgiu a necessidade de mercado que deu origem à Urban Solutions. Muito bom. A Urban Solutions nasce de uma necessidade dos próprios proprietários de grandes glebas que nos contratavam a Urban Systems para entender um pouco o que é possível de ser desenvolvido na sua propriedade.
Obviamente, uma propriedade muito grande, de 2 milhões de metros quadrados, 5 milhões de metros quadrados, é uma propriedade que não fica exaurida num primeiro momento com os seus produtos imobiliários. Ele tem um programa de faseamento e um programa de capacidade de absorção que o mercado tem para um projeto que é muito mais um projeto urbano do que um projeto imobiliário. Até porque, só se interrompendo, assim, a Urban System já é uma grande especialista, né, historicamente reconhecida no mercado. Quando você tem um produto, um ativo imobiliário, seja um prédio, um lançamento, que nem você falou, uma área menor, são feitos muitos estudos, né? Vocês conseguem dar a vocação ou o desempenho desse produto. Sim. O Urban Solutions ele vai entender isso quando é em áreas muito grandes, digamos assim. Não é só isso. Em áreas, quando nós somos demandados de um estudo de mercado, nosso objetivo é uma análise de risco desse negócio. A Urban Systems tem 15 anos, projetos no Brasil todo, mais de 700 clientes e 500 cidades brasileiras. Nós temos tido um bom entendimento do desenvolvimento sustentável de cidades. Obviamente que quando eu estudo um produto dentro de uma área urbana, para fazer um prédio, um shopping, um hospital, é completamente diferente quando eu estudo uma área que tem, por exemplo, 6 milhões de metros quadrados, como é o caso de Uberlândia. E hoje outros projetos que estão dentro da Urban. Ao terminar o estudo da Urban Systems, nós notamos que a capacidade de absorção do mercado, a existência de demanda compatível com aquele tamanho de propriedade, se dará ao longo de muitos anos. 10, 15, 20 anos. Aí, o proprietário da área fica com um relatório nosso, com essa dimensão, e às vezes, no caso da Algar, que não é uma empresa do mercado imobiliário, mas é uma empresa de telecomunicação, é uma empresa de TI, solicitou para a Urban, vocês não querem nos ajudar a levar adiante este processo todo? A Urban Solutions nasce exatamente de oferecer aos nossos clientes de Urban Systems estudos de grandes áreas onde o processo levará muito tempo. E ele não tem dentro do seu DNA empresarial a estrutura para um desenvolvimento imobiliário, a expertise. Então a Urban funciona como um consultor que vai pegar os estudos da Urban Systems e vai aplicar e vai consolidar aquilo que nós mesmos estudamos e desenvolvemos e achamos que é possível. Não é? Então, o contrato é fechado com a Urban Systems. A Urban Solutions é uma outra empresa que nós criamos exatamente para dar essa solução e ter uma fronteira muito blindada entre a Urban Systems e a Urban Solutions. Existe lá um Chinese Wall, onde os estudos da Urban Systems são insumos para o proprietário e, se ele quiser, nós passamos para o lado do proprietário e fazemos toda a estruturação da viabilidade e do negócio e da colocação junto ao mercado, da ajuda de colocar os produtos junto ao mercado imobiliário. E como é que o mercado e os clientes da Urban Systems estão recebendo esse novo projeto? Então, eles estão recebendo super bem. O problema é que nós temos uma capacidade limitada de atender e existe uma seleção, existe um critério seletivo de que propriedades e de que estudos de mercado nós vamos levar adiante. Não são todos os projetos. O que a gente percebe é que no Brasil hoje existe uma expectativa de que todo mundo que tem uma fazenda vai transformar em lotes. E não é bem assim, não é? Aí o João Bosco, que é meu parceiro já de muitos anos, com uma experiência muito grande nesta área de patrimônio imobiliário e principalmente de fazendas, trouxe essa expertise para dentro da Urban Solutions também, exatamente para poder interpretar uma fazenda como fazenda e uma fazenda com potencial imobiliário, um produto da Urban Solutions. Aliás, o João Bosco Alves Silveira já esteve aqui no Urbanville, foi nosso entrevistado aqui por uma ocasião. Ele falou justamente sobre a incorporação imobiliária em grandes áreas de terras, grandes áreas rurais.
João, digamos assim, pelo que o Tomás está falando, o foco da Urban Solutions, quer dizer, existe uma diferença entre uma grande área rural que você pode dar uma destinação imobiliária a ela, por exemplo, fazendo um condomínio de médio ou alto padrão, mas existem essas áreas, como é o caso da Granja Marileusa, do Grupo Algar, que nós vamos falar um pouquinho mais, ainda vamos detalhar um pouco mais ao longo desse programa, que é uma área que ela fronteiriça a cidade, né? Ela ficou, na verdade, a cidade foi crescendo e chegou a essa área. Nesse caso, como o Tomás falou, já é um caso onde você pode transformar essa grande área e incorporar ela dentro de um tecido urbano, como é o caso de Uberlândia. É isso, então, é essa expertise que a gente tem que analisar. É exatamente isso. Toda grande área que encosta, ou que a cidade encosta nessa grande área, ela permite que possa ser desenvolvido um bairro, e esse bairro é um bairro que tem produtos imobiliários, são multidisciplinares, então você tem desde o lote, a casa, ao edifício comercial, residencial, ao varejo, a escola, ao hospital, e esse desenvolvimento, como o Tomás comentou, tem que ter uma visão de curto, médio e longo prazo. E para poder se implantar isso, o que a Urban Solution faz é dar justamente uma solução para que o proprietário, que geralmente não é da área imobiliária, e é melhor até que não seja, e a gente acaba auxiliando, e inclusive auxiliando a montar uma estrutura imobiliária, se assim for o caso, para esse proprietário, para que ele possa desenvolver isso ao longo do tempo. E tem uma coisa também, né, João, que é assim, tem fazenda que vai continuar sendo fazenda durante muito tempo. E um recorte pequeno da fazenda que vai ser desenvolvido, e não... Às vezes os proprietários são iludidos com a possibilidade de que a fazenda inteira vai ser transformada. E não vai. Não é essa visão só uma empresa especializada de pesquisa que consegue fornecer para esse fazendeiro. Mas é esse que é justamente o trabalho de vocês, né? Quer dizer, você dá ao proprietário daquela grande gleba de terra justamente a ideia real do que o mercado consegue não só do que o mercado consegue... do que o mercado precisa e do que o mercado consegue absorver. Exatamente, do que o mercado precisa e quer absorver. Então, a grande diferença de uma terra agrícola para uma terra imobiliária, a diferença entre hectare e metro quadrado. 100 hectares para atividade agrícola é um sítio, é muito pequeno. Agora, 100 hectares para atividade imobiliária são 1 milhão de metros quadrados e já é uma área significativa e já se consegue se desenvolver um bairro em cima disso. Então, a visão, muitas vezes, que a gente pega dos proprietários é que, bom, se eu posso fazer lote, eu desenvolvo 500 lotes numa primeira fase, mas eu tenho 500 hectares, eu vou desenvolver, não é porque eu vou desenvolver com sucesso 500 lotes, que eu vou desenvolver com sucesso 10 mil lotes, mais do mesmo. Você tem que fazer uma diversificação, você tem que tratar com vários tipos de empreendedores imobiliários. Não é uma ciência exata. Não é uma questão de uma ciência exata, é uma questão de você tentar enxergar uma multidisciplinaridade que aquela cidade... Porque a diferença nasce de que um projeto dessa magnitude é um projeto urbano, é um projeto de um bairro, ele não é um projeto imobiliário. Ele contém diversos produtos imobiliários, mas ele é urbano. Aí existe uma relação muito forte com a prefeitura, existe uma relação muito forte com a Secretaria de Desenvolvimento, com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Transporte, com a Secretaria de Segurança, para você inserir no contexto urbano um novo bairro. Não é uma coisa voluntariosa, né? Na verdade, é fruto de toda uma relação com todos esses órgãos e com a própria população da cidade, por que não? Claro, porque assim, o que um grande proprietário de borda de cidade hoje está sofrendo de pressões? Ele sofre uma pressão da prefeitura, que diz, olha, eu vou ter que expandir a cidade. Se você não fizer nada, eu vou te desapropriar. Ou eu vou colocar um IPTU progressivo na sua propriedade. Ou eu vou, vou trazer uma empresa para cá, eu que vou trazer a empresa para cá, e vou colocar na tua propriedade. Então, o proprietário precisa, ele, em vez de ficar, eu brinco, em vez de sentar no banco de trás desse carro, sentar no banco da frente. E assumir a direção. E assumir a direção e a gestão desse processo para maximizar o valor da propriedade e não deixar que a propriedade sofra
esse tipo de ameaça de ser invadida, de ser desapropriada, assim por diante. Então, a lógica é um projeto urbano, não é um projeto imobiliário, ele contém e contempla diversos projetos imobiliários que vão atender uma demanda latente da cidade. Então, se cabe um hospital na cidade, uma propriedade de 1 milhão de metros quadrados, como o João falou, cabe tudo. Cabe hospital, cabe logística, cabe um monte de coisa. Só que precisa existir uma lógica espacial para isso daí, não é? E esta conversa com a cidade também. Então, este desenho urbano, essa nova lógica urbana, é que faz com que estas propriedades que anteriormente eram rurais passam a ser urbanas. Agora, o que me parece interessante aí é você conseguir juntar dois universos, né? Quer dizer, você tem uma área fronteiriça, uma cidade, que nem você falou, esse proprietário ele está sendo pressionado, ele tem que tomar a direção dessa... E essa área pode atender ao crescimento dessa cidade. Então, acaba sendo bom, por um lado, pelo que você está me dizendo, para o crescimento da cidade, para atender esse desenvolvimento urbano, e também para o próprio proprietário da gleba, porque se ele simplesmente fosse vender aquela área, ele obteria um X, e a partir do momento que ele lidera esse processo e passa a ter um processo de desenvolvimento urbano naquela área, ele pode ganhar um X vezes... existe um aumento de valor, você tem um valor adicionado àquela propriedade rural. Isso é normal. Então, a base disso daí é a capacidade que a cidade tem, a cidade ou a região, de dar uma sustentabilidade econômica para que aquele empreendimento tenha sucesso num ciclo de 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos. O projeto Granja Marileuza é um projeto de 20 anos, não é? E onde tá são agora... 4 ciclos de 5 anos. Quer dizer, e também não basta, pelo que vocês estão me falando, não basta ter a área fronteiriça, uma grande área fronteiriça, uma cidade. Quer dizer, você precisa estar dentro de um município ou de uma região que atenda a determinação. Uberlândia, por exemplo, a Urban System fez um estudo, se não me falar a memória, e Uberlândia está entre as cidades que têm apresentado um vértice de desenvolvimento muito grande, né? Uberlândia é uma cidade que se destaca das 100 melhores cidades no Brasil. Uberlândia hoje está em 37º. E é um dos 10 melhores corredores de negócio, que foi uma outra matéria que nós fizemos para o exame, que é um corredor Uberlândia-Ribeirão Preto. Esse é um corredor que está se desenvolvendo muito fortemente, lastrado no agronegócio, lastrado na logística, lastrado na área de inteligência, de TI. Então, são atividades econômicas que têm uma taxa de crescimento muito boa, e que favorecem geração de emprego, geração de renda e, consequentemente, todos os desdobramentos de produtos imobiliários que vão atender essas demandas que estão lá. Só fazer um complemento, a questão de que a gente está falando de uma área específica que a cidade encostou, também nós temos feito trabalhos muito interessantes em termos de patrimônio, de grandes patrimônios de terras, né, que são induzidos em termos de crescimento regionais. Então, um exemplo típico, a gente aqui no interior de São Paulo, nesse eixo aí da indústria automobilística, nós estamos fazendo um trabalho em que o proprietário está sendo assediado tanto pela indústria automobilística quanto pelos empreendedores imobiliários. Ele tem a sua atividade principal, mas ele quer saber priorizar o que ele começa e por onde ele começa a desenvolver, e como ele desenvolve. E aí a Urban Solutions está dando essa sequência em termos de fazer uma prioridade e às vezes nem sempre as áreas aparentemente mais óbvias, mais encostadas, são as que devem ser iniciadas o seu desenvolvimento por elas, né? Pode ser, você tem que ter uma visão mais abrangente, e aí você descola da questão de cidade e aí passa a ser uma macro-região que está muito ligada à cadeia produtiva que o Tomás comentou. Um cluster produtivo, na verdade, né? Um cluster produtivo traz você para uma dimensão econômica e não uma dimensão geográfica. Os corredores foram criados dessa forma, né? Eu posso ter corredores temáticos do agronegócio, por exemplo, você pega Maringá, Londrina, você pega Goiânia, Anápolis, Brasília, você pega Ribeirão Preto, Uberlândia, você tem Piracicaba, Limeira, você tem Piracicaba, Campinas, que são corredores temáticos de negócios cuja cadeia produtiva, cujo cluster produtivo está lá inserido,
E existe um potencial de desenvolvimento complementar a isso. Eu trago novas empresas, empresas satélites, empresas complementares daquela atividade. Né? O cara tem cana, eu trago uma fábrica de, sei lá, de colhedeira de cana. O cara tem soja, eu trago uma colheitadeira de soja. Eu trago uma indústria aí de máquinas e equipamentos, eu trago uma universidade de agronegócio, entendeu? Eu consigo... E aí o próprio crescimento da região também começa a exigir serviços complementares. Exatamente. Na área de saúde, educação, Sem dúvida, serviços, porque senão, hotelaria. aquela máxima que nós escutamos todo dia é essa, né? Uma cidade que tem renda, tem desenvolvimento, tem potencial, poder aquisitivo muito alto. Qual é o melhor hospital da cidade? É o avião da TAM, que ele pega o avião e vem para São Paulo, ou vai para o Rio. E não é necessário isso, porque ele tem renda e tem sustentabilidade econômica para trazer um hospital para lá. Não é? Essa diversidade de possibilidades é que uma grande propriedade tem, que pode receber. Não é? E é só ter o correto dimensionamento econômico e o correto dimensionamento de que demanda é essa que a gente vai atender. Agora, o nome que vocês escolheram, Urban Solutions, né, me parece ser um nome bastante feliz, bastante adequado, porque ele mostra, quer dizer, a maior parte dos institutos de pesquisa, de inteligência do mercado, exatamente trabalham dessa maneira, né? Oferece um estudo preliminar que fala sobre a vocação daquela área, analisa possibilidades, etc. Mas normalmente para aí. A partir desse momento, o proprietário daquela área ele tem que começar a se envolver com N profissionais que vão de arquitetos, advogados, banco, parte financeira, depois mais lá para frente, parte de comercialização, parte de marketing. Então, a Urban Solutions, a gente poderia dizer que os diferenciais dela são justamente começar desde ali da parte do estudo em si, passando por uma consultoria, passando para toda a estruturação do projeto, para chegar até o gerenciamento do negócio mesmo, quando entra num processo de venda, etc. E tal. E só complementando, unificar também, né, esses profissionais, porque como o Gilberto colocou, são diversos profissionais, a partir do momento que você consegue conglomerar essas pessoas, eu acho que também facilita a questão, né, do resultado. Não, e é uma coisa também da interface com esses diversos profissionais do mercado, que a Urban tem 15 anos e conhecemos uma série de profissionais super competentes que se constitui hoje numa grande grade de parceiros. Tem advogados, tem urbanistas, tem estudos de viabilidade. A gente tem uma parceria muito grande com a Deloitte, que faz toda a parte de estruturação do negócio, a parte de viabilidade econômica, a parte de colocação junto ao mercado, apoio à colocação no mercado. Então, a Urban tem esta facilidade. E, de uma certa maneira, protege o proprietário da área de estar fazendo todas essas reuniões e todos esses embates, não é? Ele tem um aparador, onde a Urban serve para evitar que ele se encontre numa situação que tenha que dizer sim ou não. A Urban sempre vai organizar, estruturar as propostas, levar para o conselho de administração, aprovar no conselho e depois a gente volta ao parceiro que vai se desenvolver junto com a gente. E quanto ao momento de mercado também, né? Porque é aquela coisa, historicamente, né, quando a gente fala de 20, 30 anos atrás, tinha muito essa coisa de falar, olha, essa área aqui, né, parece que vai caber bem aqui. Tenho certeza que cabe bem um determinado produto, um determinado tipo de negócio aqui. Agora, esse momento mudou, né? A gente tá num momento de mercado onde os investimentos passam por peneiras cada vez mais severas, né? E quem investe, digamos assim, quer muito mais confiabilidade mercadológica nos planos dos empresários, dos empreendedores. A Urban Solutions viria a atender também exatamente esse momento de mercado que se vive hoje? A vantagem de uma propriedade como essa, Gilba, é o seguinte. Uma propriedade de ciclo longo, ela resiste aos vales e picos que a economia tem. O Brasil está inserido numa comunidade mundial, uma comunidade global, de uma visão econômica globalizada. Existem investidores internacionais olhando para o Brasil como uma possibilidade de investimento. Então, o fato de você ter um momento ruim, no longo prazo, ele vai se acertar. A um determinado momento, ele vai se tornar bom.
Pode demorar 2 anos, 5 anos, 3 anos, sei lá. São ciclos que qualquer país vive. Não é? Esta é a vantagem de uma propriedade onde você, primeiro, não tem a necessidade de que ela tenha uma rentabilidade de imediato, e ela tem um desenho urbanístico, um plano diretor de desenvolvimento que é facilitador de administrar e amenizar impactos de uma crise localizada. Não é? O cenário atual, desse momento que o Brasil está vivendo, é um momento cinzento, é um momento onde você tem uma indefinição política, e essa indefinição reflete no humor dos empresários, no humor dos banqueiros, no humor dos fundos de investimento, e obviamente a parte final do processo para e fica esperando como se alguma solução viesse do além. Não vem. O Brasil tem que olhar para as suas condições. Esta visão econômica globalizada, ela é muito mais ampla e tem muito mais soluções do que quando nós pensamos com os recursos próprios brasileiros, com a nossa escala de mercado e com a nossa dimensão de negócios, simplesmente olhando aqui para o nosso umbigo. Quando a gente olha para o Brasil inserido na comunidade mundial, é um outro olhar. Depois uma coisa importante, volto a falar a questão de grandes patrimônios, né? Pessoas físicas ou pessoas jurídicas que possuem grandes patrimônios, necessariamente o pensamento é de médio e longo prazo. Geralmente o patrimônio se formou ao longo de muitas décadas passadas. Gerações, às vezes. Gerações. E aí ele tem que pensar, num momento de crise, principalmente como é que ele protege esse patrimônio contra as oscilações que vão ocorrer nesses altos e baixos que o Tomás comentou. Mas o pensamento dele sempre vai ter que ser de longo prazo. E aí o trabalho que a gente faz nesses grandes patrimônios, que não é só envolve terra, na verdade a gente pega patrimônios que tem de tudo, todo tipo de produtos imobiliários, e a gente faz uma priorização do que ele deve, as medidas que ele deve tomar de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E esta visão, esse diagnóstico de portfólio, ele seleciona, por exemplo, produtos que são passíveis de serem vendidos. E ele monetiza, pega um dinheiro e esse dinheiro ele aplica num outro produto que precisa de um certo investimento para que ele fique mais atrativo para o mercado. E tem produtos que ele simplesmente está lá, bom, deixa quieto, ele vai ficar. Nesta visão de patrimônio e nessa visão de análise patrimonial, de legados, existem por parte desses proprietários de áreas uma preocupação do seu legado hereditário, vamos dizer. Seja ele empresarial, seja ele dos acionistas, ou seja ele das famílias. Eu tenho que deixar, eu tenho 3 fazendas, como é que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, como é que isso vai não causar briga, por exemplo, de herdeiros. E o que nós fazemos é dar uma linguagem para esse patrimônio, para esse portfólio, de tal maneira que estes anseios de hereditariedade, de legado, de construção de curto e médio prazo e de renda sejam atendidos nos nossos estudos. Muito bem, eu queria falar agora o seguinte. Granja Marileusa, que é esse bairro planejado da Algar, é bastante emblemático dentro do tema desse programa. Primeiro porque ele, de certa maneira, deu origem a Urban Solutions, né? Que foi um pouco por essa necessidade da Algar que acabou se estruturando a Urban Solutions. Segundo, Granja Marileusa já é uma realidade, né? Então, para quem está nos assistindo, muito do que nós podemos falar aqui pode, às vezes, parecer um pouco de teoria ou um pouco de promessa, mas quando a gente tem o exemplo vivo do resultado palpável desse trabalho, né? Eu estava aqui consultando, inclusive, algumas notícias aqui no site da Urban Systems e, por exemplo, uma das notícias que foram compartilhadas aqui é o condomínio da Realiza, no Granja Marileusa, vendeu todas as suas unidades em 4 horas. Isso já é um pouquinho termômetro, ou que seja num dia, em 12 horas de trabalho, né? Mas isso já é um pouquinho um termômetro de que todo esse planejamento, todo esse acompanhamento, toda essa estruturação cria produtos que realmente atendem à demanda dos seus consumidores. Então, eu acho que a gente podia fazer um paralelo entre a história da Granja Marileusa e as fases de um projeto
conduzidos pela metodologia, pela forma de trabalho da Urban Solutions. Então, tudo começa como? Numa pesquisa de mercado. Eu não gosto dessa palavra pesquisa de mercado. A Urban tem uma área de pesquisa de mercado, mas que ela é insumo, ela é um ingrediente da análise mercadológica e da análise de risco de desenvolvimento. Então, a pesquisa de mercado, ela é um ingrediente que nós utilizamos para entender que tipo de negócios podem ser desenvolvidos naquela propriedade e qual é o risco que esse negócio tem, seja para o proprietário, seja para os incorporadores que nós vamos convidar. Então, o nosso foco a Urban é uma empresa de inteligência de mercado e análise de risco de projetos imobiliários. Então, esse é um recorte. Nasce aí. Então, nós fizemos o estudo da propriedade inteira, são 6 milhões de metros quadrados, apresentamos para o Grupo Algar, explicamos para eles que a gente poderia fazer essa segunda parte, aí eles nos contrataram e aí nós começamos a chamar todos os outros parceiros. E aí o projeto urbanístico foi desenvolvido pela Defournier, aí tivemos os estudos de viabilidade desenvolvido pelo núcleo urbano e nós fomos chamando cada um dos especialistas, advogados, tributaristas, a parte de licenciamento ambiental. Essa sequência lógica foi coordenada pela Urban E a parte de relacionamento institucional com prefeitura, então, aí o relacionamento institucional com a prefeitura, nós fizemos o relacionamento institucional, chamamos a cada momento que um determinado secretário pedia uma reunião, nós íamos com um especialista da área, especialista do meio ambiente, especialista de transporte, o especialista de urbanismo e coordenamos essas apresentações para o poder público e o poder privado. Na outra ponta, nós fazíamos uma prestação de conta, e fazemos até hoje, estamos há 3 anos no projeto, fazemos até hoje uma prestação de conta para os acionistas. De dizer, olha, prevíamos isto, está acontecendo isto. No cronograma nosso de tempo, a gente deve ter este produto sendo lançado em tal dia. A gente deve fechar o contrato com o nosso parceiro para fazer o prédio X em tal dia. E assim a gente foi seguindo o cronograma de atividades. E hoje, depois de 3 anos, a gente aprovou o projeto, dividimos em fases, hoje nós estamos já na segunda fase do projeto. A primeira fase foi muito boa, teve um sucesso, porque foram esses produto de casas, aí tivemos um loteamento do Alphaville, que também foi um sucesso, vendeu todos os lotes em um dia. Depois tivemos projetos que estão hoje sendo conversados na área imobiliária vertical, um projeto de hotelaria com escritórios, um projeto de varejo que também fechamos. Então, a organização dos diversos parceiros incorporadores que se somam ao Algar no desenvolvimento do projeto tem sido hoje uma coisa que nos leva a acreditar que estamos no caminho certo pelo sucesso que está tendo e pela lógica do desenvolvimento. Essa é a nossa um depoimento vivo que nós estamos no caminho certo. Cada vez que nós olhamos para o projeto, nós fazemos correções, o projeto não está engessado, o Master Plan, que é o grande plano de voo e o grande plano diretor de uso e ocupação do solo, ele está sendo totalmente e diariamente revisto. Por quê? Porque o mercado se altera. O mercado de Uberlândia tem lá outros projetos que foram lançados. Quando a gente interpreta a demanda do mercado, cada 6 meses, nós fazemos uma revisão e fazemos correções para que a gente possa colocar no mercado produtos que tenham sucesso. É a velha questão do ciclo, né? Você analisa, você implementa e você monitora. Ao monitorar, ao avaliar, você readequa e você começa o ciclo de novo. Isso é um ciclo que nós consideramos um ciclo virtuoso de gestão do processo. Muito bem, nós estamos recebendo algumas questões bem interessantes aqui pelo e-mail urbanview@urbansystems.com.br. A gente tem recebido aqui também, né, Gilberto, muita gente falando sobre a questão dos aeroportos. E o Rafael Bonelli pergunta o seguinte: qual a importância da proximidade do aeroporto de Uberlândia do Granja Marileusa? Quando nós fazemos uma análise como essa,
nós analisamos um conceito que se chama lógica urbana. Toda cidade tem uma lógica, onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, onde são as principais ruas de varejo, de compras, as principais escolas, faculdades, universidades, hospital, shopping center e assim por diante. Ao olhar a cidade e ao olhar a propriedade em relação à cidade, nós entendemos que a propriedade pode dar respostas a uma nova lógica urbana. Em Uberlândia, especificamente, o que nós fizemos dentro desta propriedade foi unir o aeroporto ao distrito industrial. O aeroporto hoje tem uma importância muito grande por conta da conectividade de negócios com as grandes capitais, com os grandes polos geradores de negócio. Então, ao ligarmos o aeroporto ao distrito industrial, colocando uma nova centralidade equilibrada, um bairro equilibrado no meio deste conjunto, possibilita que as pessoas que vêm do avião para fazer negócios no distrito industrial, por exemplo, possam se hospedar no Granja Marilheusa. As pessoas que trabalham no distrito industrial possam morar no Granja Marilheusa. Então, a lógica nova urbana que foi implementada no vetor norte da cidade trouxe essa possibilidade do que a gente chama de um bairro estruturado, morar, viver, trabalhar, se divertir, estudar e assim por diante. A preocupação dessa releitura desta nova lógica urbana, no caso de Uberlândia, passou exatamente pela integração do aeroporto. Hoje, nós temos uma política do governo de maximizar os aeroportos regionais para que possibilite a conectividade dos aeroportos aos grandes centros de negócio. Existe um programa hoje do governo de dar incentivos a esses 270 aeroportos. Nós fizemos uma análise, estamos construindo um ranking desses aeroportos, exatamente para entender onde que esses aeroportos estão inseridos, em que cidades e qual é o potencial que essa cidade tem de se desenvolver. E o aeroporto será, sem dúvida alguma, um indutor, um acelerador e um multiplicador desse desenvolvimento a partir da política da própria Infraero, da política do governo, de incentivar que o aeroporto seja adequado para que você tenha voos regulares para essas localidades. Uberlândia é um aeroporto significativo dentro dessa grade, entendeu? E ela vai dar um novo salto de desenvolvimento para Uberlândia. Uma coisa que é importante é que você consegue fazer essa centralidade que o Tomás comentou. Aí sim, você precisa de uma área que seja significativamente grande para que você possa fazer esse eixo de ligação, como ocorre em Uberlândia, entre o distrito industrial e o aeroporto. Se fosse um terreno isolado, você não conseguiria mexer nesse vetor, como de fato está acontecendo na cidade. Nós estamos invertendo o vetor de desenvolvimento imobiliário da cidade. E aí sim, uma grande área que você pode fazer um bairro que tenha de tudo. E tem uma massa crítica. Uma massa crítica, um volume que a pessoa possa viver, morar, trabalhar muito próximo, como no caso do distrito industrial, ou no próprio bairro, e fazer o consumo de comércio e serviço do dia a dia, que não precisa se deslocar. É o posto de gasolina, o empório, o pet shop, a aula de inglês, a academia de ginástica, e inclusive beneficiando essa questão da mobilidade, que por incrível que pareça também, Uberlândia é uma cidade de 700 mil habitantes, mas tem um problema, já conta com o problema de mobilidade, já chegou a conta da mobilidade, e com a solução desse bairro você consegue com que os grandes geradores de tráfego, que são emprego e escola, e por isso que a gente está colocando escola inclusive no bairro, você possa minimizar esse impacto e a pessoa possa se resolver no seu dia a dia dentro desse eixo distrito industrial, Granja Marilheusa e aeroporto. Essa era uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Tomando como exemplo a Granja Marilheusa, que já é uma realidade, no Master Plan você entende totalmente isso, né? Escola, prestador de serviço, pet shop, um médico, clínica, hospital. Como é que vocês avaliam, nesse caso específico de Granja Marilheusa, que já se torna realidade, o desejo desse tipo de comércio, desse tipo de varejo, desse tipo de serviço, de se instalar no local? Existe uma pesquisa de mercado, onde a gente investiga, convoca, faz entrevistas. Estamos fazendo agora 400 entrevistas para definir que tipo de produto, que tipo de apartamento eles querem morar,
que eles necessitam, o que dentro da lógica do viver para eles é significativo, supermercado, cabeleireiro, agência de banco, tudo isso é investigado, a pesquisa de mercado coleta esses desejos todos e transforma isso em possibilidade, o desejo versus o possível. E existe também o desejo do acionista que quer fazer, sei lá, uma torre, e aí precisa ver se é possível fazer essa torre. Se não Mas eu digo assim, já se alastrou na cidade, digamos, esse desejo de ir para lá, já começa a ter esse movimento de falar, pô, esse negócio tá legal, esse negócio tá começando a dar certo. Tem uma curiosidade. É um pouco a Alphaville, né? Que a Alphaville, quando começou, tinha uma desconfiança, o pessoal não... Você tinha quase que pagar pro camarada ir para lá. Hoje, hoje até digamos, já lotou, né? Não tem mais... Mas houve uma época atrás que isso aí virou objeto de desejo, todos queriam ir para lá, né? É mais nesse sentido que eu tô perguntando. Uma curiosidade muito grande é que, obviamente, em Uberlândia, morar bem está no eixo sul. Não estava até então no eixo norte. E quando nós começamos esse trabalho em Uberlândia, com as primeiras pesquisas de mercado, nossos consultores andaram pela cidade falando com os formadores de opinião, falando com os imobiliários e tal, nós coletávamos sempre informações e eu tenho de praxe dentro da Urban sempre conversar com os motoristas de táxi. Motorista de táxi é uma fonte muito boa de leitura da cidade, como que eles leem a cidade. Onde moram as pessoas de maior renda, onde é o bom shopping, onde é o melhor hospital. O motorista de táxi, ele te dá uma primeira informação que te situa dentro do contexto urbano. E quando eu chegava no aeroporto, embora o aeroporto esteja, sei lá, 1.000 metros, né? 1 quilômetro do empreendimento, eu descia no aeroporto, pegava um táxi e dizia assim, me leva para o Granja Marileusa, que é o nome da propriedade. Ele falava, não conheço. Aí eu falava, não, lá no Grupo Algar. No Grupo Algar eu conheço. Se passaram 3 anos, foi feita uma campanha de marketing, foi feita uma projeção do nome, outdoors, folhetos. Hoje eu desço em qualquer lugar de Uberlândia, pego um táxi e falo, me leva para o Granja Marileusa, ele leva. Então o bairro entrou... História emblemática. Não, isto é uma coisa que a Urban tem de estudos de mercado nosso, que chama-se cidade mental. A cidade mental é um registro que você tem no subconsciente da cidade que você conhece e usa. Como esse vetor norte tinha uma propriedade do Grupo Algar, o registro mental era o Grupo Algar e não a Granja Marileusa. Quando nós fizemos um bairro e batizamos esse bairro, você precisa tirar do registro mental o registro que tinha e inserir um novo registro. E aí ele passa a perceber aquilo como uma cidade que ele conhece e passa a usar. Então o Granja Marileusa entrou no contexto da cidade mental de Uberlândia e isto hoje é percebido nitidamente as referências que faz. Aí tem um outro dado importante também. Pegamos um anúncio do jornal de Uberlândia, onde a pessoa está vendendo uma propriedade e diz, perto do Granja Marileusa. Quer dizer, e já estou... a minha propriedade é boa porque está do lado do Granja Marileusa. Então, são sinais que o mercado vai dando e que você percebe que o caminho está certo, o projeto está dando certo, os cuidados todos foram tomados, cuidados nossos, cuidados do próprio Grupo Algar, dos acionistas, da equipe do Granja, uma equipe de real estate que foi montada lá junto conosco, que hoje tem performado super bem, feito trabalhos muito importantes de divulgação e de contextualização do projeto. Então, é um projeto de sucesso, muito gostoso de ser parte dele. Muito bem, eu tenho uma questão aqui do Magno de Castro, obrigada pela participação. Eu acho que a gente já até meio que respondeu ela um pouquinho durante o programa, mas eu vou colocar Mas eu acho que ela vai também um pouquinho, eu vi a pergunta que recebi, que eu também recebo aqui na máquina, e ela vai um pouquinho na cola da nossa enquete, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Opa, muito bem. Ele quer saber o seguinte, nesse momento de crise, compensa ainda investir em novos empreendimentos imobiliários? Claro que compensa. Prova. Não, claro que compensa. Eu acho que é aquilo que eu disse, projetos que vão valorizar, projetos de ciclo longo que vão valorizar, não estão atrelados a projetos de especulação imobiliária.
Nós vivemos aí um momento de especulação imobiliária com a migração do mercado de capitais investindo no mercado imobiliário. Teve aí uma distorção um pouco dos números, os valores subiram muito e as pessoas passaram a achar que eu poderia, por exemplo, comprar 2 apartamentos porque com o dinheiro de um eu pagava o outro. Não é verdade. O João tem uma experiência grande nisso também, de fundos imobiliários, que pode dar um depoimento a respeito disso, né, João? Não, isso que você perguntou engloba, inclusive, a estratégia que a gente montou para poder lançar a primeira fase do empreendimento. A gente primeiro lançou um condomínio de casa, que foi feito em dezembro, muito próximo do Natal, foi um sucesso absoluto. Depois teve um segundo condomínio que foi em abril. O Alphaville saiu em junho, curiosamente, tinha dúvida de antes da Copa ou depois da Copa, saiu 14 de junho. Meio a Copa. Em meio à Copa, 12 de junho abriu a Copa, no sábado lançou, vendeu tudo. E obviamente, nesse momento, agora que a gente está vivendo questão de eleição, todos os questionamentos que existem, o polo, a questão de inflação, a preocupação que toda a população está tendo, enquanto não se definir isso, óbvio que não é prudente você fazer um lançamento no meio de uma fogueira como essa. E aí, obviamente, você tem correção de rota, você postercipa um pouco, mas de toda sorte, por exemplo, no caso específico do Granja, também tem um outro negócio fechado do mall, que está sendo desenvolvido, em que tem toda essa parte de comércio e serviço, que está sendo fechado com lojistas da cidade, e que está movimentando e colocando o Granja Marilhosa, continua no ar por conta disso. Né? Então são pequenas correções de rotas que você faz, mas você tem que pensar em médio e longo prazo, não tem jeito. Empreendimento imobiliário sempre vai ser bom. Então vamos aproveitar o gancho dessa pergunta aqui, dessa questão que o João está colocando aqui. A Sandra vai trazer para a gente os resultados da nossa enquete. Olha, foi interessantíssimo o resultado da enquete hoje, viu? A briga foi feia durante o programa. Nossa pergunta era: o momento econômico brasileiro está propício a novos investimentos? 4% disseram sim, o país tem potencial para ganhos a médio e longo prazo. E houve empate na segunda e na terceira posição. 48% disseram em termos, é preciso tomar cuidado, estudar ainda mais o mercado. E 48% disseram não, a conjuntura atual é desfavorável. Ou seja, o pessoal está mais com medo e receio do que... será que isso é um pouquinho o reflexo disso do que o João está falando, desse momento de eleição, de transição? Sem dúvida, isso tem um impacto no humor. O segundo impacto que tem é, vamos dizer, a saída, em parte, do mercado de capitais do mercado imobiliário. Quando o mercado de capitais, isso tem um impacto muito grande, muito próximo aqui do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, onde nós estamos muito próximo da Bolsa, a Bolsa oscila diariamente. Um mercado imobiliário, patrimônio imobiliário, mercado de base imobiliária, ele não é um mercado de curto prazo, ele não é um mercado de Bolsa. Eu não mudo a qualidade de uma cidade que vai ficar ruim do dia para a noite. Não fica. Uma cidade que é boa vai continuar sendo boa por muitos anos. Ou para se tornar ruim, vai demorar também muito tempo. Vai demorar muito tempo. Ela precisa ocorrer uma falência das cadeias produtivas, precisa ocorrer um desarranjo muito grande que demora muito tempo para que você perceba. O mercado imobiliário não, o mercado financeiro não. O mercado financeiro, a bolsa da China cai, a bolsa de Nova York sobe, ele toma uma decisão hoje de vender uma ação ou comprar outra. Não é assim no mercado imobiliário. Como os produtos brasileiros, especificamente estou falando de Brasil, estavam, de uma certa maneira, achatados em seu valor, o mercado financeiro viu uma oportunidade de migrar, e os juros estavam baixos, o mercado financeiro viu uma oportunidade de migrar parte dos seus investimentos para o mercado imobiliário. O reflexo disso é que uma torre vendia toda, mas 50% dessa torre estava na mão de investidores imobiliários que não eram ocupadores da torre. O Alphaville, por exemplo, vendia 30%, 40% dos seus lotes para investidores, não para moradores que vão comprar o lote e construir sua casa. Neste momento, e é isto que sempre a Urban se pautou,
Quando nós fazemos um estudo de mercado, quando nós fazemos um risco, uma análise de risco, esse risco é de demanda real. Existem pessoas com dinheiro e capacidade financeira para comprar isso? Existem. Então vamos lançar. O mercado financeiro ajuda num adicional de velocidade de venda. Mas o produto final precisa e depende da existência de uma demanda final que compra um apartamento para alugar ou uma empresa que compra a sala para botar a sua empresa Até na porque sala. o mercado financeiro só vai atrás de produtos que tenham boa saída porque existe demanda, né? Exatamente. Uma coisa meio que puxa a outra aí, né? Este momento o mercado imobiliário recua, porque é um momento que tem que pensar mesmo. Faz poucos estudos de mercado, a decisão ainda continua sendo muito empírica. A retirada do mercado financeiro, desta força que ele era, ele deu uma retirada, isso desacelera os empreendimentos, e aí você tem esse momento dessa paradeira. Mas um projeto que é bom, que está ancorado numa cadeia produtiva que está crescendo, vai continuar sendo bom hoje, amanhã, daqui a 5 anos. E esta é a lógica. A lógica é sustentabilidade econômica que garante que o desenvolvimento dessa cidade vai proporcionar uma quantidade de pessoas para morar, para alugar apartamento, outras para comprar escritórios, outras para comprar loja no varejo, supermercado e assim por diante. Muito bem, nosso Urbanville está chegando ao final. Acabou. Já estamos, inclusive, além do nosso horário aqui, já recebendo avisos do pessoal aqui do Switch para a gente terminar. Mas antes disso, a Sandra vai contar para a gente quem é o convidado da nossa próxima edição do Urbanville. No próximo Urbanville, nossa conversa é com Paula Faria, sócia-diretora da Sators, empresa de comunicação e eventos responsável pela Airport Infra Expo e Aviation Expo. O evento reunirá entre os dias 17 e 19 de setembro players especialistas nacionais e internacionais para discussão dos próximos passos do setor. E você fica por dentro de tudo isso na próxima quarta-feira, dia 10, aqui no Urbanville e na AltV. Eu te espero lá. Bom, Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, João Bosco Alves Silveira, diretor da Urban Solutions. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui hoje. Acho que vocês conseguiram dar aí um panorama muito claro de como funciona essa nova empresa chamada Urban Solutions. E eu tenho certeza que vai ser útil para muita gente aí que tem interesses dentro dessa área. Inclusive, quem quiser saber mais, não só sobre a Urban Solutions, mas também sobre o case da Granja Marileusa, basta entrar no site www.urbansystems.com.br, pesquisar ali, você tem matérias, você tem uma série de coisas que você pode ver em detalhes um pouquinho mais disso que foi falado aqui, né, Tomás? Tem a página, inclusive, da Urban Solutions, né? Tem a página da Urban Solutions. Eu queria também agradecer a vocês, esse programa que é do meu coração, há tanto tempo que a gente está fazendo, e queria só reforçar uma coisa, que a entrevista com a Paula, esse evento vai ser no dia 17, Sim. E nesse evento a Urban Systems vai apresentar o ranking dos aeroportos e dos aeroportos regionais. Isso é uma matéria nova que vai deflagrar uma série de novos desenvolvimentos nessas cidades onde os aeroportos serão incentivados e dinamizados. E com certeza nós teremos uma edição do Urbanville especial sobre isso daí. Sobre né? isso depois. Eu queria dar uma comentada que, além do Grande Marileusa, nós também estamos em desenvolvimento bairros estruturados na cidade de Palmas, em Brasília e aqui no interior de São Paulo. Aliás, tem muitas perguntas que eu queria fazer para vocês que, em função do tempo, não deu. Uma das perguntas que eu queria fazer para vocês era justamente se existem muitas Uberlândias com granjas marileusas disponíveis no mercado, mas infelizmente nosso tempo acabou. Gente, muitíssimo obrigado pela presença. Muito obrigado. Obrigada. Nós voltamos na quarta-feira que vem com mais uma edição do programa Urbanville, ao vivo aqui na AltV, a partir das 17 horas e 15 minutos. Até lá. Obrigado. Passou.